Olá, eu sou a professora Eliane Coco e hoje vamos resolver a questão do Instituto Federal Farroupilha 2017. Um jogador, ao final de um jogo, marcou 32 arremessos e acumulou 83 pontos. Considerando que cada arremesso certo vale 4 pontos e cada errado perde meio ponto, quantos arremessos certos fez esse jogador? Ok? Então, sobre o que está falando essa situação problemas? Sobre arremessos certos e errados. Então, eu não sei quantos foram os arremessos, ok? Então, eu vou chamar os arremessos certos, tá? Eu vou chamar de X. E os arremessos errados, eu vou chamar de Y. Agora, eu vou ler a questão e verificar o que eu posso fazer aqui, o que eu posso montar. Um jogador, ao final de um jogo, marcou 32 arremessos. Bom, ele vai fazer arremessos certos e errados. O total foi 32 arremessos. Então, eu posso montar uma equação da seguinte forma. O número de arremessos certos mais o número de arremessos errados deu um total de 32 arremessos. Fiquei com uma equação do primeiro grau, só que ela tem duas incógnitas. Então, eu não consigo, ou eu posso ir atribuindo valores. Mas eu tenho um outro dado importante, que é o número de pontos. Nesses 32 arremessos aqui, nessas jogadas, ele acumulou 83 pontos. Mas como assim 83 pontos? Ele fez arremessos certos. Cada arremesso certo valia 4 pontos. Então, ele fez X arremessos, cada um vale 4 pontos. Então, eu tenho 4x, concorda? 4 vezes x vai me dar, se ele fez 20 arremessos certos, 20 vezes 4, 80 pontos seria, então, que ele teria feito. Mas ele perde meio ponto nos errados, perde meio ponto. Então, eu vou ter que descontar, quer dizer, diminuir meio ponto. O que seria meio ponto? 0,5 ou 1/2? Aí você escolhe se quer trabalhar com fração ou com vírgula. Vou trabalhar com vírgula. Meio ponto em cada arremesso errado. Então, eu vou ter que pegar 0,5 vezes a quantidade de arremessos errados para saber quanto que ele perdeu. Então, isso aqui, 0,5 vezes y, 0,5y. Vou ter no total, no final, 83 pontos. O que eu tenho aqui? Vamos observar, eu tenho duas equações e eu tenho duas incógnitas. Isso se chama um sistema linear. Como é que eu resolvo um sistema linear? Ou eu vou atribuindo valores e tem que tornar verdadeira a primeira e a segunda equação com os mesmos valores, mas isso às vezes é demorado, ou resolvo. Existem vários métodos, né? E os mais conhecidos, mais utilizados, são o da adição e da substituição. Eu vou fazer por adição aqui. Por adição, você tem que somar as duas equações, os termos semelhantes, e anular um deles, eliminar. Se nós somarmos aqui 1x mais 4x, vai dar 5x, não vou eliminar. Aqui, se eu somar 1 menos 0,5, vai dar 0,5, também não vou eliminar. Então, por esse método, se eu não consigo eliminar na primeira tentativa, vou ter que multiplicar uma equação, ou as duas, às vezes, né? Por um número que eu consiga eliminar. Vamos ver aqui. Por exemplo, se eu multiplicar, aqui eu tenho 4, e eu quero eliminar o x. Então, se aqui é 4, aqui deveria ser menos 4, porque 4 menos 4 dá 0. Então, se eu multiplicar toda essa primeira equação por menos 4, aí você multiplica toda a equação, né? Para fazer uma equivalência. Multiplica toda ela por negativo 4. Você vai ficar aqui com 1x vezes menos 4, vai dar menos 4x. E vamos copiar lá de novo agora, modificando os coeficientes. Aqui eu tenho 1y vezes menos 4, vai dar menos 4y. E aqui, 32 vezes menos 4, que vai dar menos 128, né? 4 vezes 3, 120. 4 vezes 30, 120. 4 vezes 2, 8, 128. A segunda nós copiamos. 4x menos 0,5y igual a 83. E vamos somar agora. Menos 4 mais 4 vai zerar. Então, eliminei. Eu vou ficar somente com o y e eu vou poder encontrar o valor de y.
Eu devo 4 e devo 0,5? Eu devo 4,5y. Aqui, eu devo 128 e tenho 83, eu vou dever 45. Agora, aqui é negativo e aqui é negativo, vamos multiplicar por menos 1, toda a equação vai ficar positivo aqui e positivo aqui. 4,5y vale 45, eu quero saber 1y, então eu vou dividir 45 por 4,5. Isso vai me dar 10, certo? Ah, prof, como que deu 10? 45 dividido por 4,5. Mesma coisa você pegar 45 moedas, dividir em montinhos de R$4,50. Quantos montinhos você vai precisar? Você vai precisar de 10, né? Mas se você quiser fazer aqui o cálculo, então, primeiro passo aqui, você pode igualar as casas. Aqui tem uma casa decimal, aqui não tem. Então, você põe vírgula e um zero. Agora, ficou igual. Corta a vírgula, fica 450 dividido por 45. Dá uma vez, 45, sobra zero, abaixo o zero, 0, 10. Y igual a 10. Mas o que era o nosso Y lá? Eu disse que Y era a quantidade de erros, arremessos errados. Mas a pergunta é sobre os arremessos certos. Então, eu poderia ter eliminado o Y primeiro, né? Mas como eu não eliminei, o que eu sei? Que o número de arremessos certos mais o número de arremessos errados, que no caso são 10, isso vai dar 32. Agora, eu sei que o número de arremessos errados é 10. Que número somado com 10 dá 32? X igual a 32 menos 10. X igual a 22. X eram os arremessos certos. X, então, 22. E a pergunta é, quantos arremessos certos fez esse jogador? 22 arremessos. Uma questão que exige um pouquinho, né? Saber sistemas lineares, mas tá fácil também, né? É só estudar um pouquinho, né? Se dedicar, fazer, refazer, tente fazer sozinho agora, né? Você pode pausar o vídeo, voltar, né? Tentar resolver sozinho. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, compartilha, deixa seus comentários e continue estudando matemática. Um abraço da professora Eliane. Eu, você e a matemática.